Alô, você, muito bom dia! Novamente, um privilégio estar com você, adentrando a sua casa. Um grande abraço aos meus irmãos da comunidade mais linda do universo, aqui de Cascavel, e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bom dia! Que você tenha hoje um excelente domingo, ok? Convido você a abrir a sua Bíblia, seja ela das edições paulinas ou da Sociedade Bíblica, em Lucas capítulo 18. Hoje nós vamos estar meditando uma pequena porção da verdade da palavra de Deus que está no versículo 35. Lucas 18, 35, que diz assim: E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. É um episódio fantástico, né, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, e gostaria de esclarecer, na época, naquela ocasião, tanto leprosos, mendigos, cegos, coxos, mancos, eles ficavam à margem da cidade. Tanto é que o texto, versículo 35, diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, Jesus ainda não está dentro da cidade de Jericó, ele está perto. O que ele encontra? Ele encontra um cego, mendigo. Esse momento, o cego descobre que é Jesus, então ele começa a clamar, até o momento que ele tem a oportunidade de ser levado até Jesus, e Jesus faz essa pergunta: que queres que te faça? E ele então responde: que eu veja. O que nós queremos trazer isto para dia 5 de setembro de 2021? Por que isso foi relatado nas Escrituras? Qual o objetivo? Então eu queria contextualizar você. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 14, a respeito de uma obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar neste mundo, tá? O Senhor Deus ali, ele vai dizer o seguinte, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a palavra de Deus mostra que existe o império das trevas e que existe um reino do Filho do seu amor. Vivemos num planeta chamado Terra. Dentro desse planeta chamado Terra, nós temos o império das trevas e nós temos o reino do Filho do seu amor. Império das trevas. O que significa isso? Significa que todo ser humano que nasce conforme as Escrituras nos ensinam, nascemos pecadores. Salmo, capítulo 51, verso 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O que mais? Romanos, capítulo 5, versículo 12 diz assim:
Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nascemos pecadores. Pior do que isso, nascemos pecadores e mortos em delitos e pecados. Isso está descrito também em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pior do que estar morto em delitos e pecados ainda é 1 João capítulo 3, o verso 8, que diz assim: quem comete pecado é do diabo. Então, o império das trevas, todo ser humano que nasce, ele nasce destituído da glória de Deus, ele está sobre o domínio do império das trevas. Ele é escravo do diabo. Por isso que toda obra salvadora acontece através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus envia o seu Filho ao mundo através da Virgem Maria. Jesus realiza muitos milagres. Finalmente ele vai à cruz, ele morre. Ao ser levantado da terra, ele nos atrai. Ele ressuscita pelo poder de Deus e juntamente com ele nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda essa obra é pela graça de Deus e é um milagre. Agora, por que estamos abordando isto? Porque o reino de Deus, conforme descrito em Romanos, você pode conferir na sua Bíblia, Romanos capítulo 14, o verso 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muitas pessoas ouvem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Estão filiados a uma denominação. Perdão. São membros de uma comunidade. Mas infelizmente ainda estão à margem do reino de Deus. Continuam no império das trevas. Por quê? No Evangelho de João, capítulo 3, o verso 3, Nicodemos está conversando com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz a ele o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, olha a expressão, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele pode até estar próximo, assim como aquele homem estava próximo à cidade de Jericó. Ele consegue perceber que Jesus faz milagres, que Jesus é aquele que realizou muitas maravilhas, que Jesus é o Filho de Deus, porque Nicodemos também disse a ele: ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus disse a ele: nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse reino que é composto de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o único que pode abrir os meus olhos, os seus olhos, e nos tirar desta mendicância de sempre querer uma nova vida, de ir atrás de uma denominação, de querer mudança de vida, isso nunca acontece. Por quê? Porque eu estou tentando lutar com as minhas forças, mas preste atenção no que diz a palavra de Deus em Hebreus. Você pode conferir na sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, o verso 25, olha que coisa maravilhosa. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Isto é muito relevante. Pode salvar perfeitamente. Preste atenção. A religião tenta salvar. As suas possibilidades se esgotam antes, porque não é possível.
porém Jesus pode salvar perfeitamente. O texto continua dizendo: os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus. Não é através da religião, é através dele. Aquele mendigo clamou na hora certa, no momento certo, a pessoa certa, o Senhor Jesus Cristo. Você pode clamar agora, neste exato momento, ao Senhor Jesus Cristo. Ele te ouve. O que você precisa? Você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar, ter os olhos abertos para a verdade da palavra de Deus, que Jesus, ao ser levantado da terra, ele atraiu você. Quando ele morreu naquela cruz, ele levou você a morrer juntamente com ele, destruindo, sabe o que? A natureza de pecado, nos levando a morrer juntamente com ele, nos tirando desse império das trevas e nos fazendo enxergar o reino, esse reino que é composto de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Se você deseja ter os olhos abertos para contemplar o reino de Deus e usufruir de paz no seu coração, é hoje, dia 5 de setembro de 2021. Você pode ir no seu quarto, você pode fazer isso na sala, você pode dizer o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai perguntar: o que você quer? O que você precisa? Diga a ele: eu quero nascer de novo. Porque ele mesmo disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E você fazendo essa oração, com certeza, você também vai entrar no meio daquela multidão que está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, glorificando a Deus por esse milagre que só Ele pode fazer perfeitamente, nos libertando completamente de nós mesmos e fazendo enxergar a grandeza do reino celestial. Ok? Grande abraço a você, que Deus abençoe ricamente a sua vida e um excelente domingo. Tchau! Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal?
és o eterno,